Olá a todos, bem-vindos a mais um The Huddle. E hoje temos connosco um convidado especial que já vamos passar a apresentar e vamos falar também dos temas quentes da semana. Não percam! E hoje temos um convidado especial connosco. É o Carlos Cortesão. O Carlos joga no Porto Renegades, está ligado ao futebol americano desde 81. Tinha ele pouca idade ainda, porque começou e apaixonou-se logo por este desporto fantástico e tem estado a ajudar a desenvolver o futebol americano em Portugal. Através da sua participação não só na equipa dos Porto Renegades como na arbitragem e com a associação, e hoje vai nos ajudar aqui também a falar um pouco do desporto em Portugal. Temos também connosco o Hugo Teles, o João Pedro Gomes, o Matias Rego e o Pedro Nuno Silva. Obviamente eu sou o vosso host, André Novaes de Paula, e aqui no Huddle do futebolamericano.eu vamos tratar dos temas quentes da semana. E não vamos perder tempo e vamos já começar, e até com o nosso convidado, que é para lançarmos já a bola de uma maneira efetiva, sem falhar. Carlos, diz-me uma coisa, do teu lado, qual é que foi o jogo da semana? Bem, o jogo da semana para mim foram os Browns contra os Titans, pelo inesperado que teve, embora também tenha um outro jogo, os dois por razões diferentes, que é os Patriots versus os Bengals, mas para mim o mais interessante foram os Browns com os Titans, para mim foi o jogo da semana. E elabora lá um bocadinho, porque é que escolhes esse jogo como jogo da semana? Bem, porque o Brian Hoyer é um jogador que neste momento tem uma carga muito grande nas costas, porque tem um outro jogador, um outro quarterback, que é o Johnny Football, o Johnny Manziel, ao qual mediaticamente é muito conhecido. Os Browns não são uma equipa que está portanto, nunca foi uma equipa, ou nos últimos anos não tem sido grande equipa, e a recuperação durante o jogo do Hoyer, que para mim foi uma forma de ele ficar mais, portanto, com uma autoconfiança muito maior, e era um jogo esperado, embora não sejam grandes equipas, mas era um jogo que não estava para acontecer esta situação de ganharem e de ter aquela recuperação que o Hoyer teve no fim, ao qual ele fez grande espaço. Ele tem, nestes últimos jogos, tem tido uma variação de grandes passes muito questionáveis, e ele neste jogo conseguiu, na segunda metade do jogo, ter uma recuperação, ao qual dando uma vitória bastante importante para os Browns. Os Patriots, eu digo os Patriots porque a semana passada houve o descalabro que houve, estava tudo a contar que iria ser a continuação da descida, e o Brady e os Patriots vieram manter, ou voltaram à superfície. Vamos ver se continuam, eu acho que sim, mas também foi para mim o jogo da semana, por isso mesmo, porque toda a gente já estava a matar o Tom Brady, a enterrar o Tom Brady e a fazer a missa do sétimo dia, e automaticamente ele conseguiu calar toda a gente com este último jogo. Mas tenho a certeza que os fãs dos Patriots que nós temos aqui, temos 3 representantes, que vai haver quem mencione esse jogo também. Hugo, é a tua vez agora, jogo da semana, a ver se não falas só nos Packers. Não, nesta semana vou falar sobre os Falcons e os New York Giants. Vamos ver se depois do descalabro que foram as 2 primeiras semanas para os Giants, tiveram 2 derrotas. Agora vêm de um ciclo de 3 vitórias. Esta semana foi muito importante a vitória contra os Falcons, porque na próxima semana vão ter um duelo de divisão bastante interessante contra os Eagles. E foi um jogo onde até cerca de meio do terceiro período os Falcons pareciam ter aquilo mais ou menos dominado, controlado, até que apareceu uma
algo inesperado, que foi o Odell Beckham Jr., o rookie receiver, foi a primeira escolha dos Giants este ano, fez o primeiro jogo esta semana. Ele teve uma lesão na off-season e foi o fator desequilibrante para que os Giants não fizessem um quarto período de remontada e venceram com grande qualidade os Falcons. Os Falcons têm um bom ataque liderado pelo Matt Ryan, mas a defesa deixa algo a desejar e esta semana o passing rushing da defesa da Atalanta praticamente não incomodou o Eli. O Eli parece agora mais dotado de armas ofensivas e poderá ser que o Giants seja um dos contenders, pelo menos aos playoffs. O meu jogo é este, Atalanta versus Giants. Esperemos que sim, porque todos gostamos de ver os Giants, independentemente da embirração que alguns têm com o Eli, todos gostam de ver os Giants em boa forma e a serem contenders na NFL. João Pedro, Jota, é a tua vez, qual é que é para ti o jogo da semana? Foi o que já foi referido, os Browns Titans, foi um jogo emotivo, a própria parte o jogo ter sido decidido apenas a um minuto do fim, acho que foi espetacular, especialmente o Hoyer, um ex-patriota, temos que valorizar. Estamos a ouvir bem, então? Perfeito, podes continuar. Ainda bem. Depois também destacar, claro, os meus Patriots, tiveram uma vitória incrível sobre os Bengals. Nós já estávamos aqui a fazer uma espécie de choradinha a ver se corria tudo bem, porque o jogo passado os jogos passados que a equipa tinha feito não tinham convencido ninguém, que a linha ofensiva estava horrível, não tem outro nome, e agora também o regresso do duplo tight end que acabou por nos trazer memórias de 2011, por isso temos um pouco de esperança, vamos ver. Também queria destacar os Broncos, que o facto de continuarem a vencer, os próprios Cardinals, que é uma equipa difícil, acho que prova que este ano são outra vez uma equipa para tentar ir ao Super Bowl e limpar aquilo. E a defesa deles este ano está muito mais forte. Vamos ver, o futuro dirá. Mathieu, é a tua vez. Conta lá, jogo da semana para ti, qual é que foi? É assim, o jogo de semana, provavelmente, eu tenho muito pena não ter estado cá durante o jogo anterior, porque até podiam ter-me visto chorar ali depois daquela derrota absolutamente inacreditável contra os Chiefs. Foi realmente... Toda a gente se aproveitou dessa derrota, até porque de facto vimos na comunicação social, etc., toda a gente anunciar o fim da dinastia, tivemos títulos absolutamente dramáticos, e é verdade que o desempenho na altura foi completamente dramático, mas tendo em conta que toda a gente banha um bocado desse ambiente, dessa situação, e todos nós sabíamos que tínhamos um adversário difícil, porque os Bengals eram à partida, portanto, uma equipa fortíssima, vinha de várias vitórias, e o que aconteceu foi precisamente o contrário. Tivemos uma surpresa absolutamente inacreditável, tivemos o Brady a começar o jogo com uma garra absolutamente fenomenal, a mergulhar, a correr, a dar por tudo, parecia que independentemente do que acontecesse, até se ele se lesionasse ou não, olha, pelo menos tinha-se lesionado pela boa causa. Agora, de facto, deu tudo e vimos que as coisas começaram a funcionar muito bem, muito também, e há que dizer também por grandes fraquezas dos Bengals, que de alguma forma, pronto, vieram para Foxborough sem as mãos, esqueceram-se das mãos, deixaram tudo cair no chão, só trouxe braços, e portanto, efetivamente, deu para se aproveitar de muitas situações, apesar de, por exemplo, muitas penalidades contra os Patriots. Mas no todo, até a equipa em si não deslumbrou, foi muito eficiente e funcionou em todos os, tanto no jogo do passe. O Brady teve bom, mas também não teve excepcional, esteve à altura. A pocket funcionou, houve pocket, quer dizer, uma coisa que é expectável também, haver alguma proteção à volta do quarterback, também não ter nenhuma proteção, não dá para fazer nada. E portanto, nesse sentido, relançou-se a esperança, temos novas perspectivas, estou muito entusiasmado em relação ao que é o futuro. Relativamente aos Bengals, ensinou muito, portanto, claramente para mim foi o jogo da jornada. Vou só mencionar muito rapidamente também o jogo de Denver contra os Cardinals. Pronto, estávamos com esperança, porque os Cardinals até agora é do underdogs, ou seja, aquela equipa que estava a surgir e que tinha de facto uma hipótese séria
para os playoffs e depois para o Super Bowl, mas vimos que os Broncos estão fortíssimos, tal como os Seahawks estão fortíssimos, e realmente a esse nível temos grandes dificuldades em ver outros contenders, e portanto tenho muita pena dos Cardinals não terem conseguido, com o seu patchwork de jogadores, ter dado a volta à situação. Obrigado, Mathieu. Pedro, diz lá, tua justiça, qual é para ti o jogo da semana? Tu costumas surpreender com as tuas escolhas. Não vou surpreender, boa noite. Porque já falaram deles, o jogo da semana para mim foi o dos Broncos, os Cardinals. Era 2 contenders. Os Cardinals chegaram a um jogo invictos, portanto com o registro de 6 derrotas. E foram apenas, digamos assim, testemunhas de mais um feito histórico do Sr. Peyton Manning. Aquilo que, confirmando aquilo que eu disse aqui há 2 ou 3 semanas atrás, é o homem das grandes estatísticas, dos grandes registros individuais. Pena é que a carreira, coletivamente, em termos de vitórias, sobretudo daquilo que mais interessa em Super Bowl, seja de facto uma carreira relativamente exígua, não é? Para aquilo que é o grande Peyton Manning. Foi o grande jogo da semana, numa semana com grandes jogos em termos de emoção. Houve muitos comeback winners, quer dizer, equipas que conseguiram recuperar. Estou-me a lembrar dos Saints, que tiveram quase a perder um jogo de uma forma inacreditável com os Buccaneers. E claro, os Patriots tiveram uma vitória, para mim, absolutamente surpreendente, porque eu já estava preparado aqui para pôr no meu prémio Não Venha o Diabo Que Eu Escolho. Eu tive que mudar à última hora, iam ser os Patriots, claramente, mas depois eles fizeram uma finta e não podem ser os Patriots desta semana, pelo menos, vão ser para uma destas semanas. E é esta a minha escolha. Pá. Foi uma semana, enfim, em que os Raiders fizeram um favor ao Carlos de não jogar e vão ter Sim. essa mágica. Ainda para mais vamos jogar com os Chargers no próximo. Com os Chargers, os grandes Chargers, que são para mim, que são de facto Fantásticos. Fantásticos. Para mim, da AFC, depois dos Broncos, é a equipa que mais me estimula, e porque tem um Philip Rivers que de facto é um injustamente esquecido de quarterback. Para mim é um quarterback de topo, como, vou dizer uma barbaridade, como o próprio Brady e outros. Um grande quarterback, de facto. Carlos, voltamos a ti agora. Diz-me, qual é que são para ti os destaques da semana? Um positivo e um negativo. Bem, a nível dos destaques da semana, portanto, a dupla Brady-Gronkowski, portanto, os Patriots ganharam 43 pontos contra os Bengals, e estes Bengals, esta defesa, só deixou marcar 33 pontos ao Flacco, ao Ryan e ao Locker. Portanto, é uma defesa que não era fácil. E para mim o destaque é o Gronkowski, neste momento, portanto, com saúde, como eles dizem, healthier, e o Brady a recuperar dos fantasmas dos últimos jogos. Para mim é o destaque positivo neste momento. Eu tenho mais destaques, mas tendo dizendo só um, seria este do Brady com Gronkowski e portanto, o ataque dos Patriots. Portanto, a nível do negativo, eu tenho vários, mas neste momento o negativo seria o Drew Brees, que mesmo ganhando tem 3 interseções, não se consegue movimentar como usualmente ele era conhecido por, portanto, de ter um bom movimento de pocket, de saída de pocket muito bom, e neste jogo, mesmo ganhando, há ali algumas fragilidades, há ali alguma questão que está por resolver, penso eu. E seria o negativo. O Hugo, entretanto, pelos vistos, teve alguns problemas técnicos, portanto vamos passar já de seguida para o João Pedro. Diz lá, para ti também, um positivo e um negativo desta semana. O positivo eu acho que é de facto os Bills que estão a ganhar a equipas que não era suposto ganharem. Estão a fazer uma boa época e esta vitória sobre os Lions, que estavam bastante bem cotados nos Power Rankings que vários escritores sobre a NFL escreviam, e esta vitória acaba por lhes dar bastante força e uma subidazinha na cotação das pessoas. Os Patriots vão ter um grande trabalho para a semana contra eles. Depois, o destaque negativo é claramente os Jets. Esta equipa é horrível.
vai a 0 e não joga, quase que não deixa jogar. É uma equipe que assim, não estão a jogar mesmo nada. E pronto, estes são os meus 2 destaques. Mathieu, e para ti, quais é que são os teus destaques? O meu destaque positivo é uma visão global, não sei se repararam, mas a NFL está popularmente... Apesar de termos de duas powerhouse, que são os Seahawks e os Broncos, a nível daquilo que aconteceu para outras equipas, tivemos mesmo jogos muito renhidos. Basta fazer menção, tivemos Dallas com 20 contra Houston 17, Buffalo 17, Detroit 14, foi um jogado ao pontapé. Tivemos Baltimore com 13, Indiana com 20, Tampa Bay a jogar contra os New Orleans, portanto New Orleans a ganhar por 37, Cleveland, também referido por alguns colegas, a ganhar por 29, enquanto os Titans tinham 28. Tivemos em quase todas as situações poucas diferenças pontuais, e isso significa que globalmente temos equipas muito equilibradas. Eu já tinha reparado uma situação que era de facto o grande equilíbrio entre o jogo corrido e o jogo de passe, ou seja, a elite quarterback está a produzir menos, mas ao mesmo tempo está a permitir a uma maior diversidade de running backs fazer o seu trabalho. Sente-se muito isso, e até sinto que, sinceramente, se continuar a tendência, vai ser muito mais fácil fazer escolha de running backs a nível da fantasy. Agora, isso claramente para mim é um ponto positivo. Relativamente ao ponto negativo da semana, é relativamente, portanto, à questão dos Chiefs e os Bengals. Os Chiefs e os Bengals eram 2 grandes contenders, e são 2 grandes contenders que tiveram que arrumar a viola esta semana, porque tanto os Bengals, que levaram uma coça fenomenal e de facto não mostraram capacidade nenhuma para saber lidar com a pressão, e todos nós sabemos o quanto isso é importante na altura dos playoffs, eles desfizeram-se de uma forma que é absolutamente injustificável, apesar da qualidade do jogo dos Pets, não se justifica o tamanho e a prestação. E depois os Chiefs, pronto, que perderam significativamente por menos, mas que ainda assim, perante uma equipa dos 49ers bastante mais fragilizada, que teve que recorrer muitas vezes, portanto, ao kick. Vemos que, apesar de tudo, quando o jogo corrido não corre assim tão bem aos Chiefs, o Alex Smith também ainda tem dificuldade em dar a volta ao jogo. E isso para mim é um aspecto negativo. Porquê? Porque temos menos contenders e estamos com muita falta de ter contenders, estamos com muita falta de ter equipas que neste momento sejam credíveis e que sejam de facto candidatas ao título portanto, do Super Bowl. Eu acho que mesmo assim as coisas estão um pouco mais em aberto do que se possa esperar, porque acho que vamos ter umas tantas surpresas aí mais para a frente. Esperemos que sim. Conta-nos lá, positivos e negativos. Ora bem, os positivos e negativos, como vocês sabem, eu dou-lhes uns nomes assim um bocado engraçados. Portanto, tenho o meu prémio positivo, é o prémio Louva a Deus, que é para os Chargers. Claramente, são os grandes opositores dos Broncos. Eu tenho assim uma fezada que eles possam fazer uma maldade ao Peyton Manning. É uma equipa que está com 4-1, está com 4 vitórias seguidas, tem das melhores defesas da liga em termos de pontos sofridos, sofreu 63 pontos nos jogos todos. E portanto os Chargers serão claramente o meu ponto positivo da semana, embora, enfim, também tenhamos noção, já falou aqui o João Pedro sobre isso, de ter jogado provavelmente com aquilo que vai ser depois também o meu ponto negativo, um dos pontos negativos, que são estes inacreditáveis New York Jets. A menção rosa da semana para mim é para Peyton Manning. Não podemos deixar de falar dos 500 touchdowns, 4 touchdowns no jogo, 13º jogo com mais de 400 jardas na carreira, o segundo jogador da história a chegar aos 500 touchdowns, muito perto de Brett Favre. Não tenho agora de cabeça o número do Brett Favre, mas estará muito perto de bater o recorde de Brett Favre. Portanto, mais um joguito ou dois e a coisa está resolvida. E para ele a minha menção honrosa. Do lado negativo, ou seja, o prémio Não Venha o Diabo que eu escolho desta semana vai para os irmãos Ryan, os senhores gêmeos Rex e Rob Ryan. O Rex Ryan, porque é um tipo simpático, bonacheirão, que faz umas piadolas engraçadas, mas que se esquece que é treinador de uma equipa da NFL e que há anos consecutivos pois, tem o caos montado em Midland. De forma de alguma pena, porque ele aqui há uns anos tinha de facto, dava a ideia de que poderia criar em Nova York de facto uma equipa importante e interessante. Lembro que os Patriots passaram muitos maus bocados aí por alturas, se não me falha a memória, de 2010 ou 2011 com
com os Jets, mas quer dizer, hoje é uma caricatura ver os Jets jogarem, e o irmão, porque Rob Ryan parece que tem-se um pouco mais em conta do que os resultados que consegue obter como coordenador defensivo das equipas onde passa. Já em Dallas o ano passado foi o que se viu, e este ano em New Orleans, o ano passado não, há 10 anos em Dallas, e o ano passado já estava em New Orleans. A verdade é que os resultados com os New Orleans também têm sido bastante pobres, mesmo com a vitória deste fim de semana. Levar 31 pontos dos Buccaneers, enfim, com todo o respeito pela malta de Tampa Bay, mal o cartão de visitas, como é óbvio. Por último, a minha menção horrorosa, não é? Portanto, eu tenho sempre uma menção honrosa e uma menção horrorosa, vão para os Jets. E os Jets, não é preciso fazer grandes dissertações calamitosas. Eu vou-vos só dar aqui uns números que no meu zapping domingueiro pelos jogos me dei conta. A 7 minutos do fim do jogo, os Jets não tinham entrado no meio campo dos Chargers, tinham 5 first downs e tinham feito apenas 76 jardas, um verdadeiro recorde do franchise, e acabaram o jogo com 11 first downs e 151 jardas. Suponho que qualquer running back mediano fez muito mais que isto no passado domingo. E bom, isto com 21 minutos de posse de bola. Portanto, estamos a falar de uma exibição absolutamente amadora, que mesmo os Porto Renegades fariam bastante melhor, não é, Carlos? Que isto. Mesmo nós, com as nossas barrigas, fôssemos lá, éramos capazes de fazer um bocadinho melhor que isto, não é? Porque, de facto, são estatísticas inacreditáveis. E isto leva-me a um ponto que ao caso estava a falar, só para concluir o meu raciocínio. Há bastante equilíbrio na NFL este ano. Eu tenho a dúvidas que o equilíbrio seja provocado pela qualidade. Eu tenho alguma ideia de que há um certo equilíbrio por alinhamento por baixo. Ou seja, há de facto 2 grandes contendores em cada conferência. Eu continuo a dizer aquilo que disse desde o primeiro programa. Estamos a tentar saber quem é que vai jogar o Super Bowl com os Seahawks. Ou seja, com quem é que os Seahawks vão ganhar o Super Bowl este ano outra vez. É provável que sejam os Broncos. É provável. Torço para que não sejam, porque eu gosto de surpresas, gosto sempre dos outsiders, né? Mas eu tenho alguma ideia de que de facto há um certo nivelamento por baixo. Mesmo equipas que nós tínhamos como, enfim, relativamente fortes, são falíveis, como vemos este ano nos 49ers, com um grande problema com treinadores, porque já se fala que provavelmente já não está lá. Os Ravens não dão, os Steelers quase que perdiam um jogo. Enfim, não vemos muito para além de grandes equipas, não vemos muito para além, eventualmente, os Eagles, e os Cowboys já vamos ver, porque os Cowboys chegam a dezembro e há o chamado mês da miséria do Tony Romo, e esse não está para chegar, não é? Portanto, vamos ver que algumas coisas... Pedro, deixa então agora passar novamente ao Carlos. Carlos, diz lá, qual é que é o jogador de destaque da semana para ti? Qual era o jogador que tu destacavas realmente acima de todos os outros? Para mim, e é uma equipa que com toda a certeza vai aos playoffs, que é o Andrew Luck. É um quarterback que eu já sigo desde Stanford, portanto ele quando jogava no college. E eu agora gostava de fazer uma à parte em relação aos quarterbacks, que há uma alteração. Principalmente, eu gosto muito do college, mais até que o NFL, porque é muito mais orgânico, é muito mais verdadeiro, porque na NFL eles são escolhidos a dedo, são super-homens. No college há muito mais jogo, há muito mais improbabilidades, e portanto é um jogo muito mais vivo por vezes do que na NFL. E neste momento os quarterbacks no college começam a ser outro tipo de quarterback, que é o quarterback estilo Russell Wilson dos Seahawks, em que passa, não tem um grande braço, mas tem outro tipo de ferramentas para fazer o jogo. E o Andrew Luck para mim é um jogador que está nessa fronteira. É um jogador de passe muito bom para mim, e para mim é o destaque o jogador de destaque desta semana, porque tem esta versatilidade tanto de passe
como nas jogadas de corrida, como também ele próprio saindo do pocket, fazendo ele próprio jogadas. E acho que cada vez mais os quarterbacks vão se alterando, deixando de ser aquele quarterback que está no pocket a fazer a jogada. Muitas das vezes já temos o Kaepernick, a mesma coisa, o Russell Wilson, temos o Andrew Luck, e neste momento no college tem uns 4 ou 5 quarterbacks que têm esta postura, esta forma de jogar. E acho que a NFL neste momento está com essa readaptação a este tipo de jogo, porque muitas das vezes eles não sabem como é que é a defesa, como é que vão fazer o ataque, porque estes quarterbacks também são mais perigosos porque têm mais tendência a terem lesões. E, portanto, acontece isto tudo e a NFL muitas das vezes adapta-se e ao longo dos tempos tem-se adaptado às diferenças do jogo. E acho que é nessa fase que nós estamos neste momento na NFL, de alteração para outra forma de jogo. E pronto, e tem que se adaptar e tem que reconstruir as equipas. Há sempre um período de reconstrução e aí é que tem tanto os general managers como os treinadores têm que fazer as escolhas melhores para reconstruir as suas equipas, e muias das vezes isso não acontece. Mas o destaque desta semana é Andrew Luck dos Colts. E sem dúvida nenhuma muito merecido. Hugo, voltaste, estiveste aí para cima, para baixo, entra, sai, falhaste a última pergunta, mas estás de volta. Vá, meu amigo, já para ti, rapidamente, jogador de destaque da semana. O jogador de destaque desta semana é o Peyton Manning, que está perto de mais um recorde. Esta semana fez o seu 500 passos para touchdown, está a 8 Brett Favre, e provavelmente este ano vai bater já mais este recorde e vai ser o primeiro desta lista de jogadores com mais passos para touchdown. João Pedro, Jota, diz-nos tu, qual é que é o teu jogador da semana? Eu vou destacar o Travis Benjamin dos Browns. Pelos seus 2 touchdowns, ele acho que não estava a jogar muito e este jogo foi um jogador completamente decisivo para a vitória dos Browns. Mathieu, e tu, jogador, qual? Era impossível esta semana não escolher o Peyton Manning, era absolutamente impossível. Já o Hugo falou dessa realidade absolutamente extraordinária, já ultrapassou a barra dos 500 touchdowns, está a poucos jogos de ultrapassar, portanto, um quarterback absolutamente lendário. Penso que os fãs dos Packers e dos Vikings concordarão, que é o Brett Favre, e vamos ver exatamente até onde pode chegar o Peyton Manning. É uma história absolutamente extraordinária. Pessoalmente confesso que pronto, é uma pessoa que teve, apesar de tudo, é um quarterback que sempre teve um casting à altura, e vemos que os resultados são absolutamente extraordinários. A família Manning está de parabéns e, portanto, nesse sentido, ele merece de facto a atenção. Eu até posso desde já anunciar, se ninguém se chegar à frente, que eu escrevo um artigo sobre o Peyton Manning, se for preciso, porque efetivamente o que ele está a escrever é absolutamente colossal. Não vão faltar artigos para referir a forma como 500 touchdowns é absolutamente enorme, que franquias com vários quarterbacks ao longo dos anos não conseguem chegar a esse número, portanto é de valor. E de resto, a única coisa que eu tenho a dizer, para sair um pouco do que é previsível, é Revis Island, a ilha do volta, vamos lá para ficar, porque faz muita falta e deu um gozo tremendo no jogo da semana passada. Obrigado, e isso, todas essas referências ao Peyton Manning são mais do que merecidas. Pedro, e para ti, qual é o destaque? Peyton Manning, o que é que eu vou dizer? Peyton Manning é um homem que faz escolher dos textos, já ultrapassou. Tem que ter nesta altura a reverência de todos, não é? Um detalhe, porque sabemos que o Brady é um homem que tem muitos ciúmes do Manning, sobretudo desde que perdeu o Elker e essa gente toda, né? Brady chegou às 50 mil jardas, Matia, não disseste nada. É verdade. 50 mil jardas, também é um recordezinho, também é importante, não é uma coisinha pouca, né? E portanto, é o sexto a chegar a essa marca. Se me deixares para concluir os meus registros semanais, tenho uma curiosidade
Eu realmente trago sempre aqui uma curiosidade. A semana passada tinha uma engraçada com o Andy Reid e o Belichick, porque os dois juntos, a semana passada, conseguiram atingir os 600 jogos da NFL. É uma coisa absolutamente impressionante. São os dois grandes pais, avós de toda aquela gente, não é? Este ano, a curiosidade são os Eagles. Os Eagles, e isso são aquelas coisas que eu vou ouvindo nos jogos. Os Eagles foram a primeira equipa da NFL a marcar numa mesma época 8 touchdowns de 8 maneiras diferentes. Em passe, em corrida, através de uma interseção, portanto a chamada pick six, o fumble recover, o kick return, um punt return, o field goal block e esta semana foi um punt block para field goal, para touchdown. Portanto, os Eagles, temos aqui uma curiosidade, talvez não tenham reparado, mas os Eagles conseguiram este ano este feito de marcar 8 touchdowns de 8 formas diferentes. Provavelmente serão os possíveis. Carlos, não sei se lembra mais alguma para assim, de repente não me lembro mais. Também não me lembro, já estive a pensar, mas não me lembro. Mas esta foi engraçada. Eu confesso que eu lembrar-me-ia para aí de 3, as outras depois fazem sentido, mas não ia muito mais longe do que isso. E agora passamos então para o nosso tema da semana. E o tema da semana hoje tem a ver com a polémica, parece que só escolhemos polémicas, mas não, mas desta vez tem a ver com a polémica levantada por Arian Foster, em que diz que os jogos de quinta-feira não permitem o descanso dos jogadores. Afinal de contas, eles ficam com menos alguns dias para poder descansar antes de voltar a jogar no domingo ou na segunda-feira, e ele se diz que é responsável da NFL e também que não bate uma coisa com a outra, porque por um lado estão a defender a integridade física dos jogadores com todas as regras que estão a criar e por outro estão a obrigá-los a jogar na quinta-feira. Isto de antes não era tão grave, porque quem jogava às quintas-feiras normalmente eram equipas, vamos dizer, não as principais, mas agora em que de repente as quintas-feiras são alvo de contratos de milhões também com as emissoras públicas, o que acontece é que estamos a ver grandes equipas a jogar nas quintas-feiras. E eu gostava de saber as vossas opiniões, o que é que vocês acham? Eles têm descanso suficiente, jogam poucos jogos, deviam jogar na quinta-feira, deviam jogar todos, chega, não chega, o que é que vocês acham? Carlos, começo por ti. Bem, a NFL é um negócio, não é? É privado, portanto é um negócio, eles precisam fazer dinheiro, ganhar dinheiro, as equipas precisam fazer dinheiro. E normalmente, por exemplo, o 2-minute warning é uma obrigação contratual com as televisões. Portanto, quando há aquela paragem aos 2 minutos, aquilo foi forçado pelas televisões por causa dos anúncios publicitários. Na altura deu uma celeuma porque houve gente que não achava bem, porque estragava o jogo, e para mim até estraga, mas pronto, mas foi uma necessidade e portanto foi contratual por parte das televisões de terem um tempo, uns 30 segundos, que há a paragem do jogo para eles porem os anúncios publicitários. Portanto, estas quintas-feiras é a mesma coisa, como foi dito, portanto, sem ser estarmos aqui, quando estávamos a conversar antes da emissão, penso eu que foi o Pedro Nuno que falou sobre a NBC não ter nenhum dia específico para colocar um jogo, para dar um jogo na sua estação, e automaticamente, ou a CBS, perdão, portanto criaram a quinta-feira. Agora, o outro lado das equipas, portanto, há uma necessidade de agradar a uma estação de televisão que provavelmente vai pagar milhões, provavelmente não pagará com toda a certeza, porque eles também não se deixam pagar por pouco, mas por outro lado, há a situação dos jogadores. É verdade que de domingo para quinta-feira é muito difícil a recuperação. Embora eles sejam pagos a peso de ouro, eu não sei se alguém daqui já jogou, eu já joguei, já fiz alguns jogos, e não é a mesma coisa que a NFL, não é? Eu não tenho 2 metros, nem peso 200 quilos, embora esteja gordo, estou nos 95, mas tenho 1,71 m, e portanto, e quando eu joguei,
nos jogos que fazia, claro está que eu precisava de uns dias de recuperação, claro está que eu não sou atleta profissional, como eles nascem a jogar futebol americano, e eu só comecei a jogar futebol americano aos 39, 29, quem me dera, aos 39, e portanto é muito difícil haver esta necessidade por parte dos atletas. E depois é o seguinte: as equipas são construídas, tanto a offense como a defense, como mesmo as special teams, são construídas para ter rotinas, sempre, não é? Portanto, há a quebra de um jogador, por isso que é muito diferente, não é só a first string que tem de ser bem escolhida, a second string também, porque a probabilidade do first string se lesionar é muito grande. E, portanto, a second string também tem de ser bom. E, portanto, muitas das vezes é difícil a recuperação e, portanto, eu estou... Por um lado gosto, porque vai haver mais jogos, eu gostava que houvesse jogos todos os dias de futebol americano, da NFL, infelizmente em Portugal não dá, tem de ser no Game Pass, mas gostava de ter jogos todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas não é possível, porque pronto... E o futebol americano não é como o nosso futebol, não é como o futebol em que eles podem jogar 4 vezes por semana, embora corram muito ou não, mas pronto, não é um jogo tão físico como o futebol americano, em que eles podem se lesionar e têm uma recuperação muito difícil, e quanto menos dias, pior é. Obrigado, Carlos, foi ótimo. Hugo, e depois desta explicação do Carlos, que deu os dois lados da moeda, portanto o lado do negócio, da NFL e das televisões, e o lado das equipas e dos jogadores, para que lado é que tu cais? Qual é a tua opinião? Assim, este já ia ser um dos meus pontos negativos antes do Arian Foster até sequer falar hoje de tarde nesse caso. Já o Josh Sitton também, o dos Packers, também já tinha referido que não dá tempo para uma recuperação de domingo para quinta-feira. O que eu reparo, já vi o futuro e já vi o passado, é que todos os jogos que estão calendarizados para as quintas-feiras são jogos no papel, são fantásticos. São jogos de divisões, são jogos de grande rivalidade. O problema que tem acontecido até agora, estas 5 primeiras jornadas, é que os jogos praticamente ao intervalo já não têm interesse nenhum. Os Packers vencem por 28 ao intervalo, na semana anterior os Giants também já venciam por muitos aos Redskins, na anterior os Falcons também davam uma cabazada aos Tampa Bay. Ainda ao jogo mais com uma relativa dificuldade foi os Seahawks contra os Packers, e mesmo assim os Seahawks até mais ou menos venceram com alguma relativa facilidade. O que eu por mim tinha jogos todos os dias, à segunda, terça, à quarta, quinta e à sexta, não interessava, eu gostava era de ver jogos. Agora, compreendo o lado dos atletas, é a recuperação, e se virmos que de quinta para domingo são 72 horas pode-se recuperar um elemento importantíssimo. Por exemplo, Calvin Johnson, esta semana teve até a última a saber se ia jogar ou não ia ainda, e provavelmente se jogasse quinta-feira não jogava, se domingo já provavelmente joga. Eu, como aqui europeu que sou, gostava até que o jogo fosse um sábado à noite, que assim já podia, sendo à 1 da manhã aqui na hora europeia, dava sempre para depois uma pessoa descansar ao domingo. Sendo à quinta-feira e dia de trabalho à sexta é mais complicado. Eles podiam mudar, por mim, podiam bem mudar para um Saturday Night Show, que era bem mais espetacular. Boa. Jota, e para ti, o que é que tu achas? Bem, eu sou de outra modalidade, já tive que fazer 2 e 3 jogos por semana, mesmo em futsal, e não dá. Dar o máximo de 2 jogos em poucos dias é muito difícil. E acredito mesmo eles que, sendo profissionais, e ainda por mais sendo um desporto tão físico, acredito que eles tenham grandes dificuldades em sequer treinar durante a semana. Acho que não dá. Acho que o que os treinadores fazem é 2 ou 3 banhos de gelo durante a semana, entre o domingo e a quinta-feira, e não dá para mais. Por isso eu, como atleta, sou contra o Thursday Night Football.
enquanto adepto, por mim não me importa. Eu nem tenho aulas da faculdade à sexta-feira, por isso posso estar até querer à quinta. Deixa-me só dizer uma coisa. Havia o primeiro treinador do Sport Renegades, o Alberto Aliberti, é um grande treinador, e ele dizia: o melhor amigo de um atleta de futebol americano é um pacote de ervilhas congelado. Não tenho dúvida que deve ser, de certeza. Matia, diz-me lá, e tu, és um fã fervoroso, gostas de ver jogar, mas queres os jogadores nas melhores condições, ou não estás interessado e não queres saber? Epá, eu não estou. Eu quero ver os jogadores nas melhores condições. Aliás, eu não só quero ver os nas melhores condições, também gostava de ver das melhores condições, porque a verdade seja dita, não são só os jogadores que ficam cansados na sexta-feira, sou também eu que acordado até muito para ver o jogo e ainda não mudou sequer a hora, portanto quando mudar a hora vai ser ainda pior. E portanto, o que acontece, e eu penso que relativamente todos os argumentos que foram dados até agora são muito bons, porque o futebol americano até não é uma questão física, é a questão da preparação tática, de toda a construção de uma abordagem que demora tempo. Quem lê um pouco sobre esse assunto vê que de facto é trabalho, não é pegar na bola e ir jogar, não é exatamente isso. E portanto nesse aspecto entende-se que realmente haja algumas queixas. Eu da minha parte, eu, sinceramente, acho muito difícil dentro daquilo que é a programação americana entender os intuitos comerciais. Não sei se não dava para ser na sexta-feira, não sei se dava para ser deslocado de alguma forma. Tem o college, já sexta e sábado é o college. Pois, exatamente. E portanto de facto há aqui uma falta de espaço. Agora, se porventura existe de uma certa uma perda de momento e ao mesmo tempo desperdiça-se um pouco a ocasião, as audiências também têm de alguma forma acompanhar. Enquanto as audiências estiverem à altura, também vai ser difícil voltar atrás. Portanto, é ver, mas a nível daquilo que é o telespectador português, penso que é um bocadinho complicado. Esses jogos já é complicado vê-los à segunda-feira, portanto, quanto mais vezes na quinta-feira, de fresco. Portanto, da minha parte, muito sinceramente, é ver. Pedro, agora a pergunta vai para ti e lançava só aqui uma pequena acha na fogueira. É que é um desporto muito físico, obviamente, ninguém tem dúvida que o futebol americano é físico, basta ver 2 minutos e percebe-se perfeitamente a intensidade do jogo, mas há outro desporto muito físico, no qual os jogadores chegam a jogar 4 vezes por semana, que é o hóquei no gelo. E eles jogam, eles não se queixam, é extremamente físico, é extremamente desgastante, muito embora as rondas que eles fazem possam ser de 30 segundos, 45 segundos no gelo, mas também não é difícil ver um bocadinho do jogo e perceber até que ponto é que aquilo cansa. Obviamente são desportos diferentes, mas a questão é que eles fazem 3, 4 jogos por semana e não deixa de ser duríssimo. E o engraçado é que a média de idade ou melhor, a idade máxima a que os jogadores chegam até é bastante elevada, perto de outros desportos como é o futebol ou outros desportos que existem por aí. E o que é que tu achas? É verdade. Aliás, eu tenho um pouco a impressão, costumo dizer que acho, se me perguntam qual é o desporto mais duro, talvez não num jogo, mas na duração de uma época, a NHL é insana, não é? Porque estamos a falar de uma regular season de 82, 84 jogos, e uns playoffs sempre à maior de 7, e depois com a dureza de que quando entras nos playoffs, o overtime é sobre o overtime. Penso que não há cá essa história do gol de ouro, não é? É um jogo duríssimo, mas também se vires o Hard Knocks, como eu estive a ver hoje, o Hard Knocks deste ano, que é um excelente documento para percebermos o que é a dureza da vida de um jogador de futebol americano, sobretudo em linhas defensivas e ofensivas, e perceber que realmente aqueles rushes de, sei lá, 4, 5, 6 segundos são verdadeiramente brutais, não é? Portanto, são coisas diferentes. Eu acho que de facto o jogo de futebol americano apela de facto ao enfrentamento físico. No hóquei no gelo há um enfrentamento físico que pode ser mais consequência da própria dinâmica do jogo do que propriamente. Exatamente. Não descurando que não há tackles. Enfim, há hits, não é? Pode-se dar hits, sim. Alguns deles violentos, mas não com a dureza brutal que um tackle de um futebol americano tem. E o Carlos aí fala de cátedra sobre o assunto, porque eu disse
sei o que vejo e não o que joguei, não é? Em relação à polémica, primeiro, para mim afeta-me pouco porque eu tenho há muito tempo definido que não vejo jogos à 1 da manhã porque tenho que ir trabalhar no dia seguinte. É impossível, não é? Mesmo eu infelizmente não estudo, pá, e os Super Bowls para mim são... eu tinha uma reclamação a fazer ao seu Godel. Podia fazer um Super Bowls assim, sei lá, às 9 da noite na Europa, pá, que era uma coisa porreira para mim. Vir a Londres. Ou vir a Londres, assim uma coisa. Há uma questão, só para concluir o raciocínio, que o Thursday Night lançou aqui o ano passado. Eu posso não estar enganado, não sei se o ano passado foi há 10 anos, mas algumas equipas se queixaram da calendarização que lhes era dada no Thursday Night. Isso sim afeta já não a questão de recuperações, mas a própria questão do equilíbrio desportivo do calendário. Ou seja, havia equipas que estavam muito pressionadas com jogos, ou 2 ou 3 jogos à quinta-feira, o que significa que o tempo de recuperação do domingo para uma quinta-feira é notoriamente inferior, não é? E houve uma ou outra equipa, eu penso que os Seahawks, eu tenho ideia que foram os Seahawks ou os Saints, agora com franqueza não me recordo, que lançaram várias críticas à organização da NFL, mais por esta questão também desportiva, ou seja, sentiam-se desfavorecidas do ponto de vista do calendário em relação às outras. Mas é uma polémica, mas como dizia o Carlos no início, é um negócio. E quem manda são as televisões e de facto o futebol americano é um espetáculo para a televisão. E portanto, quinta-feira é o dia disponível, há que jogar à quinta-feira. Obrigado, Pedro. E agora 2 perguntas finais. Faltam-nos 2 para acabarmos aqui o nosso guião e peço-vos respostas rápidas. Contendas para o Super Bowl. Quem é que vocês acham que neste momento são os verdadeiros, já se falou um pouco nisso mais atrás, mas quem são os verdadeiros contendas para o Super Bowl? Carlos? Os Raiders, como sempre. Não. Lonely Raiders. Não, os Broncos, Seahawks, tudo aponta para isso. Eu arriscaria nos Colts também. Para mim são os que estão mais consistentes. Os Hawks, o Atlanta do Matt Ryan, também poderão ser uma equipa a ser contender. Mas os Broncos, Seahawks, para mim, eventualmente serão as equipas do Super Bowl. Hugo, e na tua opinião, quais é que são? Broncos e Seahawks. Broncos esta semana ainda mais um festival atacante sobre os Cardinals, vulgarizaram praticamente os Cardinals, e os Seahawks cada vez com o Wilson melhor tanto no pocket como na distribuição de jogo. Mais uma fantástica vitória em Washington, continuam a ser os meus 10 favoritos à final Super Bowl. João Pedro, e para ti? Epá, Broncos e Seahawks, como todos estão a dizer, eu acho que são. Se bem que acho que os Chargers podem ter alguma palavra a dizer na AFC, agora na NFC acho que não há grande volta a dar aos Seahawks, porque agora os 49ers deste ano apresentam-se um pouco mais fracos e eu acho que era a única equipa que poderia assim fazer alguma frente aos Seahawks. Matias, estás sem microfone, liga o microfone. Sim, ok, já está? Agora, sim, força. Ok, desculpa lá. Não, faz mal. Portanto, é assim, vou alterar em relação àquilo que é a minha escolha habitual, dos Broncos e dos Seahawks, apesar dela continuar a fazer totalmente seguido. Aleluia! Vais para os Raiders, não é? Exatamente. Não, até podia dizer os Patriots, que é para também seguir a mesma linha de raciocínio, que é o pensamento positivo. Claro, é os Jaguars. Exatamente. A equipa de Londres, não é? Atenção, eu já ganhei a Super Bowl com os Jags no Maiden, portanto fica feito. Venci os Packers na final com o meu quarterback, o famoso Matthew Rego, um português talentoso na posição. Mas só aí, não é? Exatamente. Mas portanto, voltando à questão, é assim, eu tenho muita fé, eu quero mesmo acreditar. Chargers, Seahawks, eu quero ver os Chargers, eu estou a gostar de ver essa equipa, gosto dessa equipa, quero ver mais, vou ver todos os jogos religiosamente e tenho uma fezada
quero mesmo que aconteça e tenho a certeza que existe essa possibilidade. Se mantiverem o nível de inteligência que têm tido até agora, pode perfeitamente ir contra-atacar a certa tendência natural dos Broncos em falhar nos momentos decisivos. Portanto, espero bem ter essa e de resto, obviamente, Patriots, se puder ser, pronto, se de mim depender apenas, é aqui, é com isto. Eu também confesso que gostava de ver os Chargers irem longe. Pedro, para ti, qual é que é? Continua a ser os Broncos e os Seahawks? Eu já disse desde o início, a questão este ano é saber quem é que vai jogar o Super Bowl com os Seahawks e perderam com os Seahawks. No entanto, eu acho que é os Broncos e os Seahawks. No entanto, na AFC há uma equipa que são os Chargers. Eles vão jogar com os Broncos no dia 28, portanto, daqui a 3 semanas. Vão ter 3 jogos de divisão, os Raiders, os Chiefs e logo os Broncos. Esse vai ser um bom teste à capacidade dos Chargers. Já veremos se depois mantém esta posição. Mas na NFC, eu chamo a atenção a Aaron Rodgers e os Packers. Eu chamo a atenção aos Eagles. Chip Kelly parece que, por muitas queixas que os jogadores tenham com o seu early game, que a coisa funciona. E atenção ao Sr. Tom Conley e aos Giants. Porque os Giants inverteram totalmente a lógica de turnovers que tiveram nas primeiras 2 semanas. Passaram de um -7 para um +9, assim, uma história do género. E Tom Conley, quando começa a pegar na batuta da maneira certa, normalmente acaba bem, não é? Infelizmente para os Patriots, não é? Acabou bem das 2 últimas vezes que isso aconteceu. Portanto, serão equipas para ir olhando, estas 3 da NFC, mas para mim, desde a primeira hora que eu digo, a questão é saber com quem é que os Seahawks vão ganhar o Super Bowl. E para mim será com os Broncos outra vez. Vamos ver se acertas. Jogo da próxima semana. Qual é aquele jogo que os nossos fãs não podem perder de maneira nenhuma? Escolham um jogo. Carlos. Para mim, é os Colts Texans. Então, é já quinta-feira. Sim. Hugo. E tu? Jacksonville, Tennessee Titans. Para ver quem vai ser a primeira escolha do draft da próxima época. Essa é uma escolha engraçada, realmente. É um jogo importante para o número 1, de facto. É verdade, vai ser agora mais a sério é os Giants contra os Eagles. Também para ver quem vai ser o número 1, mas da NFC East. João Pedro. Oi? João Pedro, estava aqui a falhar. Estou. Jogo da semana. Disseste o jogo, mas eu vou ter que descumprir. Vou nomear um para cada conferência. Giants Eagles e Patriots Bills, que são 2 jogos que podem ter alguma influência na decisão da própria divisão. É justo. Mathieu, e tu? Para mim assim, desde já quase todos os jogos são dispensáveis para a semana, não há assim uma coisa assim, vamos ter blowouts, é mesmo para matar, temos grandes equipas contra equipas com mais dificuldades, mas olha, pela curiosidade, sinceramente eu recomendo o Cowboys Seahawks. Eu quero ver os Cowboys contra os Seahawks, quero ver o Romo frente à linha secundária dos Seahawks, vai garantir qualquer coisa de interessante. Obviamente Giants e Eagles, pronto, pela rivalidade vale a pena. Colts a Texans também foi referido, já quinta-feira já dá para a malta ter que acordar um bocadinho mais ressacada na sexta-feira, e pronto, obviamente começou a Patriots, recomendo, e volto também aos Chargers. Os Chargers são um must, portanto, por favor, vejam os Chargers, apoiem os Chargers, porque os fãs dos Chargers não apoiam os Chargers, portanto os outros vão ter que tratar disso. Portanto, são essas as minhas recomendações. Pedro, e para ti, qual é aquele jogo que não pode ser perdido de maneira nenhuma? Eu nunca perco os duelos da terrível NFC East, e o grande Giants Eagles é um dos históricos duelos da NFC East. Os milagres de Meadowlands, já houve 2, a ver se há um terceiro, foram exatamente em jogos entre os Giants e os Eagles. Este ano, este não é em Meadowlands, este é em Filadélfia. Portanto, este é o jogo da semana para mim. Eu nunca perco estes jogos entre os Giants, os Eagles e os Dallas. São as 3 equipas da NFC East que eu nunca perco. E eu refiro também o jogo que o Mathieu deu,
dos Cowboys com os Seahawks, mas eu prevejo que Tony Romo vai passar mal um bocado no próximo fim de semana. Esperemos, sim, é precisamente esse o interesse. Eu percebi. Estamos a precisar de memes, podemos fazer mais memes, portanto. Eu percebi. O Tony Romo é o bom da festa, mas é um grande jogador. Eu acho que vocês estão a brincar com o rapaz e ele devia ter muito mais mérito do que o que tem. A equipa também não tem ajudado e vocês vão ver que os Cowboys, mais dia menos dia, o Filipe é pena não estar aqui para os defender, mas vocês vão ver. Aguardem. Hugo, disseste que querias fazer um comentário final? Eu só queria fazer um comentário final acerca dos Cowboys, porque o Mateo ainda agora disse que os Chargers não têm adeptos. E os Cowboys, que são a equipa do povo da América, agora ao jogar em Arlington, no seu fantástico estádio AT&T, parece que não têm os próprios adeptos a puxar por eles. Na primeira semana contra os Niners só se via camisolinhas vermelhas dos Niners. Esta semana contra os Texans aquilo parecia mais os Texans a jogar em casa do que propriamente os Dallas Cowboys. É só uma chegazinha aí aos Dallas, que é a equipa do povo, mas parece que o povo não está com eles. É verdade, não deixa de ser curioso. E pronto, estamos a chegar ao fim. Eu não queria desperdiçar a oportunidade de termos aqui o Carlos connosco para lhe colocar duas perguntas. E a primeira pergunta é, resposta rápida também, diz-me, como é que está o futebol americano em Portugal e como é que tens visto esta evolução? Eu sei que é difícil para uma resposta rápida, mas espero que faças o teu melhor. E o que é que tu achas que é o futuro do futebol americano em Portugal? Bem, o futebol americano tem crescido, portanto, pelo menos há a intenção de crescer, há equipas novas. Não sou muito apologista de haver muitas equipas. Eu desde o princípio que não era apologista de passar já o jogo para 11 jogadores, mas continuar com os 9 que tínhamos anteriormente, porque nós somos um país pequeno, somos 10 milhões, é um desporto desconhecido. Mas mesmo assim, paulatinamente, tem havido evolução, temos mais equipas, as equipas estão mais estruturadas, claro está, como em todos os desportos, e este é mais complicado por causa dos equipamentos inerentes ao jogo, não é? Sem dúvida. E, portanto, é muito mais caro, portanto, um atleta poder jogar, ou uma equipa ter equipamentos para os atletas treinarem ou jogarem, mas mesmo assim há clubes que têm-se aguentado e têm crescido. E portanto houve uma evolução. Eu espero, com a nova direção da Associação de Futebol Americano, Associação Portuguesa de Futebol Americano, espero e tenho alguma esperança que as coisas fiquem melhores, que é sempre possível, porque elas nunca tiveram bem da parte das associações ou das direções anteriores, porque lá está, o futebol americano, pronto, é um veículo da informação, não interessa se é da NFL, se é do college, se é de Espanha ou Portugal, mas é um veículo em português para as pessoas saberem do jogo, das informações, das estatísticas, dos clubes, de tudo e mais alguma coisa, enquanto a associação nunca teve esse propósito para mim. Neste momento a direção é outra, portanto eu espero que as coisas melhorem. As pessoas que lá estão são pessoas credíveis e eu tenho a certeza que as coisas vão melhorar. Em relação à segunda questão, que eu agora já não me lembro, André, peço desculpa. A segunda eu ainda não fiz. Não, pronto. Então, não. Desculpa. Pensei que tinhas feito duas perguntas. Não, a segunda tem que ser especial para ti, porque tu acabaste de voltar de Londres, de ver o teu primeiro jogo de futebol americano, e não só primeiro jogo de futebol americano, como os teus Raiders do coração. Enfim, vai-se lá saber. Explique-se que o Carlos escolheu os Raiders numa altura em que os Raiders ainda jogavam futebol americano, hoje em dia jogam outro desporto que ainda está por identificar, mas pronto, mas a equipa pela qual ele torce e sofre, e atenção que não há ninguém que sofra mais do que ele, de certeza absoluta, e ele foi ver os seus Raiders, o resultado não foi o melhor em Londres, mas deve ter sido uma emoção. Conta lá como é que foi rapidamente. Foi fantástico, pronto, foi a americana, não é? Pronto, eu vivi em Londres e aqui, Londres para mim é a primeira cidade americana, porque tem Londres é muito diferente da Inglaterra, de todo o resto da Inglaterra, e depois aquele jogo
mesmo americano, não é? Futebol americano, aquele espetáculo todo foi grandioso e pronto, tive pena de ter perdido o jogo, mas eu já estava mais ou menos a contar, mas pronto, mas foi interessante ver aquele black hole e aquele pessoal todo com aquelas parafernálias todas nas bancadas e fora delas. Há pouco estava-se a falar do futebol americano ser um jogo para a televisão. Foi engraçado. Eu no estádio parece que estou na televisão, porque nós vemos o jogo nos ecrãs gigantes, vemos o jogo ao vivo. Eu estava relativamente longe, porque não tinha dinheiro para comprar um bilhete mesmo ali perto da sideline, mas estava relativamente longe, via o jogo ao vivo, mas também via-o nos ecrãs gigantes, como via que se vê na televisão os jogadores olharem para o ecrã, porque eles dão as repetições, não é? Portanto, nós estamos em casa, estamos num estádio como se estivéssemos em casa com a televisão. Portanto, temos as duas coisas, temos o ao vivo e depois temos no ecrã gigante. Foi interessante também ver da parte da arbitragem também. Foi engraçado ver alguns apontamentos que não se vêem na televisão, como a situação da movimentação das chains. Pronto, isto também foram algumas coisas, como árbitro que também sou, foi engraçado ver essas coisas, e depois foi o culminar de vários anos de querer ver um jogo da NFL, porque eu já vi jogos de futebol americano em Portugal. Claro, diz quantos jogos, diz quantos anos é que tiveste à espera? À volta de 30 anos. Eu tenho 43, eu comecei a gostar aos 11, 12 anos, e portanto, eu sou um pequeno à parte. Eu na altura não tinha informação, não havia internet, não havia tecnologia, nem a telefone, nem telemóveis, não é? Nem se pensava nisso. A minha única informação que eu tinha era algumas informações que vinham dos Estados Unidos por parte do meu primo, e havia uma revista que era a Bravo, que era a única revista teenager em Portugal, que era alemã, e era para as meninas, não é? Só que nas últimas páginas tinha sempre algumas coisas de futebol americano, tanto alemão como americano mesmo, dos Estados Unidos, da NFL. E portanto eu volta e meia ia à papelaria comprar uma revista para meninas, não é? Ficava vermelho como um tomate. A senhora dava-me lá a revista e eu ficava com a revista, não é? Na altura não havia, era um bocado estranho, e pronto, lá comprava eu e levava a Bravo, recortava o que eu queria recortar lá do futebol americano e deitava o resto fora. Mas foi o culminar de 30 anos de querer ver um jogo de futebol americano. Ainda não consegui, portanto, isto foi um objetivo, mas o meu objetivo é ver um jogo de futebol americano ou em Nova York ou em Oakland, que era preferível, ou eventualmente, quem sabe, em LA com os Raiders. Fala-se por aí que eventualmente eles passem para LA novamente. Mas foi fantástico. Vamos ver, e obrigado, Carlos, por esse testemunho. Isto também é bom, porque há muitas pessoas que vão agora ver os próximos 2 jogos em Londres, e isto assim serviu para abrir o apetite. E com isto chegamos ao final de mais um The Huddle. Hoje tenho a agradecer a participação dos nossos comentadores, o Hugo Teles, o João Pedro Gomes, o Matias Rego, o Pedro Nuno Silva e, em especial, o Carlos Cortesão, que veio hoje aqui fazer uma perninha connosco. Muito obrigado, Carlos. Obrigado pelo O meu nome é André Novaes de Paula, pelo Futebol Americano, e não se esqueçam, sigam-nos no Facebook, subscrevam o nosso canal aqui do YouTube, temos o Twitter também, estamos no Google Plus, e vão ver os artigos interessantes que nós estamos a publicar sobre a semana passada e que vamos publicar sobre a próxima semana. Muito obrigado a todos, até para a semana, pessoal.